Agora eu vou falar de uma ferramenta que já é também bastante consolidada, bastante, vamos dizer assim, utilizada, tem uma larga utilização no mercado, que é a Minecraft, e principalmente na plataforma educacional. Então, essa é uma plataforma paga, no entanto, ela tem um custo relativamente baixo, vem sendo muito utilizada para aulas, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino acadêmico, né? Ela tem recursos que são muito, muito interessantes. E eu digo assim, a plataforma ela é mais dedicada para STEM, ou seja, para abordagens que a gente fala em ciência, tecnologia, engenharia, ela se aplica muito a isso e, portanto, vem sendo utilizada nesse sentido. É uma plataforma onde ela não vai privilegiar a questão da realidade, né, virtual no sentido metaverso, de mundos que buscam espelhar o mundo real. Ele busca espelhar o mundo real, mas os avatares, os objetos, todos são muito simples, são construídos a partir de blocos, e esses blocos são propositalmente são feitos, é feito para isso, para que ela seja uma plataforma leve. Obviamente, quando eu tenho uma plataforma de alto realismo, onde uma pessoa, um avatar, ele é representado de uma forma quase que humana, isso exige um alto poder computacional. Essa é uma plataforma mais leve que utiliza, portanto, recursos de gráficos de menor qualidade do ponto de vista de tratamento de sombra, tratamento de luminosidade, etc., né? de realismo, mas ela é uma plataforma muito aplicável para a construção educacional. Então, ela é utilizada tanto pela Microsoft, tanto pela Sony e uma série de outras grandes empresas, e ela tem esta versão educacional que ela tem, por exemplo, se eu tenho uma conta da Microsoft Office 365, eu tenho um custo anual de $5 por usuário. É baixo, se você pensar, obviamente, numa sala de aula de 40 alunos, tá certo? Por ano, é um custo baixo, considerando que as escolas, principalmente aquelas escolas que não são públicas, escolas privadas, vão estar cobrando isso indiretamente na sua mensalidade dos alunos. E ela oferece várias plataformas que permitem a construção bastante interessante de ambientes externos, de ambiente externo, e aplicação mais em lógica e ensinamento de ciência e tecnologia. É uma plataforma que merece ser conhecida. Nós estamos fornecendo aqui um manual nesse material, tá certo? Estamos dando bastante informação de links e ela é muito bem documentada. Uma outra plataforma é o Roblox Studio, que é uma plataforma de jogos também, mas ele permite que os seus usuários também criem os seus espaços, tá certo? Ela é uma plataforma já também bastante consolidada desde 2006, com jogos. Ela tem uma parte paga, ela tem é interessante que as pessoas entendam que não existe nada de graça, né? Quando é aquela velha história, quando é totalmente de graça, você é é que paga, você usuário é que paga aquilo, os seus dados, o seu uso, os seus serviços, a sua máquina, tudo isso é utilizada naquilo que é 100% gratuito, exceto o software livre, que também não é gratuito. Ele também exige uma curva de aprendizado, investimento em capacitação, contribuição na comunidade, tudo vai por aí. Então, esta plataforma aqui, ela merece ser estudada também como recurso de utilizar, né, o Roblox Studio como uma ferramenta para desenvolvimento rápido de soluções, né, que vão exigir da sua máquina uma certa capacidade computacional, né, como uma controladora de vídeo, uma GPU dedicada. Ele exige o seguinte, olha, ele diz assim, para poder rodar a minha plataforma, eu preciso, no mínimo, uma máquina com clock de 1,6 GHz, 2 GB de memória dedicada ao sistema, disco rígido de 10 GB disponível para a plataforma, uma máquina de preferência, um computador com menos de 5 anos de uso,
que tenha uma GPU dedicada. Aqui já começa. Quais são os computadores com menos de 5 anos de uso que têm um chip próprio de GPU? Nem são todos. As máquinas mais econômicas não têm isto. Então, veja, já tem aqui uma limitação. E aí, obviamente, ele exige uma GPU própria, ou seja, um chip de processamento gráfico para poder rodar adequadamente. Senão, você vai falar, o jogo é ruim, não funciona, a ferramenta não é boa. Obviamente, não é isto. A sua máquina não tem capacidade de utilizar determinadas ferramentas. Então, muito importante seguir, olhar esses links, ver essas pesquisas e entender como é que isso acontece no mercado. Agora eu estou mudando um pouquinho aqui o discurso e indo para um caminho um pouquinho diferente. Vou estar falando de uma ferramenta chamada Flow e de uma plataforma chamada Versus Action, que são integradas, plataformas integradas, onde o Flow é uma ferramenta de desenvolvimento baseada em tecnologia blockchain, ou seja, quando eu penso em metaverso, eu tenho que pensar na monetização do metaverso. Então, eu posso integrar, veja aqui, tanto o Flow como outras ferramentas aqui permitem trabalhar com Unreal, trabalhar com Unity, trabalhar com Blender, trabalhar com outras ferramentas, todas elas se integram, mas aqui é importante que a gente entenda que o Flow é uma ferramenta dedicada para que eu possa inserir na minha plataforma metaversa a monetização. E ela permite também que alguns ativos desenvolvidos no Flow eu os comercialize como os NFTs numa plataforma do Versus Action, que é uma plataforma voltada para leilões digitais. Então, eu tenho já uma grande comunidade utilizando o Flow, né? E, obviamente, também utilizando a plataforma Versus Action de leilão de NFTs, e que estão aí disponíveis. Então, é muito importante entender que ela tem uma boa documentação, ela está aí disponível para que você faça teste, integre aquilo que você já tem em seus ambientes de 3D, ambientes metaverso ou não, mas, veja, é uma plataforma dedicada, né? E ela é uma plataforma mais leve, a gente não está recomendando, apenas indicando que é uma das plataformas que permite uma estrutura de monetização, né, de DeFi dentro da estrutura de metaverso que você possa estar desenvolvendo. Na plataforma, ela permite você gerar, vamos dizer assim, tokens não fungíveis, ou seja, NFTs, que permite, a partir daí, que eu possa ter várias funcionalidades e vender isto dentro de uma estrutura de plataforma comercial de produtos no metaverso e também, obviamente, dentro de uma plataforma suportada por blockchain. Agora, mudando o disco novamente, indo para uma outra estrutura, eu tenho que dizer o seguinte: todo bom expert em metaverso vai realmente pensar duas vezes, né? Dependendo do seu projeto, não tenho tempo, eu preciso, puta, como é que eu vou aprender tudo isso, vou aprender a utilizar essas ferramentas? Então, eu preciso saber que elas existem, sim, mas eu posso contratar alguém que já tem experiência nelas e desenvolver meu projeto. Eu tenho a minha especificação, as minhas características, sei o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, e tem um orçamento para isso, e aí eu vou buscar parceiros, fornecedores que tenham capacidade de desenvolver isso em um prazo de tempo mais curto. Então, aqui não é recomendação, eu estou trazendo e estou falando sobre uma plataforma que está aqui no mercado brasileiro, disponível, né? A Reúne é uma delas, e que já tem vários projetos aí desenvolvidos utilizando o metaverso. E aqui, no meu caso, não é fazer propaganda deste parceiro, tem outros que eu vou falar também, mas aqui rapidamente para vocês entenderem. Estou trazendo mais por escrito o exemplo, para vocês entenderem que esta plataforma ela tem um ambiente amplo de tanto de vídeo, de áudio, de chat, de criptomoedas, NFT, ou seja, ela produz, tem uma característica de produção de desenvolvimento metaverso disponibilizada para aqueles que precisam fazer um projeto, né, com prazo de desenvolvimento mais curto. Da mesma forma, já estando aqui praticamente no final da nossa aula, né, no penúltimo slide, eu digo assim:
Vamos pensar na construção e nos fornecedores. E aqui eu tenho que dizer para vocês, quando eu falo em seleção de ferramentas e serviços, eu estou dizendo assim, por favor, analisem nestes dois endereços, por exemplo, esta Biblioteca Nacional de Ferramentas. Ela tem, por exemplo, uma lista de 122 ferramentas de realidade virtual. Algumas das ferramentas aqui dentro dessas 122 a gente já está falando aqui nesse nosso módulo de aula e falamos na aula passada, mas ela tem 122 softwares com perfil, com avaliação, com link para acesso aqui de realidade virtual, assim como tem 183 ferramentas no catálogo deles de realidade aumentada. Veja que aqui ainda não apareceu uma classe de ferramenta metaverso, mas como elas, dentro da linha de SPL, elas são ferramentas que se integram para a construção de mundos virtuais, de ambientes 3D interativos. Então, aqui eu recomendo que vocês analisem esses dois links aqui. Da mesma forma, encerrando, eu digo assim, o mercado de prestador de serviços de desenvolvimento de ambiente metaverso, ele também é grande. Então, já tem e está crescendo, obviamente. Cada vez mais eu vou ter gente especializada, mas eu faço um destaque aqui nesta figura, olha, não indicamos softwares e nem serviços. Nós estamos apenas dizendo que eles existem e que estão aí, que vocês devem consultar e dando alguns exemplos. Então, aqui no caso, eu estou trazendo outros links aqui de empresas nacionais e internacionais que desenvolvem serviços nesse ambiente de metaverso e que já estão ofertando esse serviço no mercado, como a Resolve, né, a WM Media, a Imagic, né, o Meta 4 Chain, o Replay, a Globant, e assim vai. Eu tenho empresas que estão aqui. Então, lembre-se, aquele que precisa de um desenvolvimento mais rápido, vai poder utilizar uma dessas empresas, obviamente avaliando, negociando, analisando preço, prazo, etc. E aqueles que têm tempo, que estão na curva de aprendizado, podem utilizar todas as ferramentas na versão gratuita, entendendo, exercitando, compreendendo a facilidade e a dificuldade de cada coisa. Thelma, dúvidas? Hoje eu não te chamei muito, mas vamos lá. Ah, não deu tempo, né? Muito boa a aula, super interessante as indicações, exemplos que você está colando aqui de marcas fortes que atuam no Brasil. João, eu tenho uma dúvida, assim, que foi colocado logo no começo, como você comentou que as plataformas, elas poderiam ser interoperáveis quando você cita que o recurso desenvolvido em uma serve para aplicar em outra. Eu queria um esclarecimento adicional sobre isso. Perfeito. Vamos imaginar que eu precise, vou dar um exemplo bem elementar. Eu preciso construir uma imagem gráfica, uma cadeira que eu vi numa loja. Eu vi numa loja uma cadeira e tirei uma foto dela e eu quero levar essa cadeira agora numa imagem 3D para dentro de uma plataforma que eu estou utilizando. Por exemplo, eu estou falando aqui no Unreal. Eu estou criando uma sala no Unreal e quero levar uma cadeira. Só que o Unreal não tem essa cadeira na sua biblioteca. E essa cadeira não está disponível em nenhuma biblioteca, porque ela foi recém-criada. Então, eu vou pegar, por exemplo, o Blender, uma ferramenta livre aí, né? Vou levar a fotografia para dentro do Blender, vou trabalhar, vou criar essa imagem 3D, e quando ela estiver pronta, ela vai virar um objeto, ela vai virar uma sequência de código. E aí eu levo para a biblioteca do Unreal e utilizo essa cadeira que eu criei no Blender dentro do Unreal. Isso, normalmente, as ferramentas se integram, como elas seguem padrão aberto, né, padrão de mercado, nós não falamos padrão técnico, com normas ISO, com outras estruturas, ou aceitos mundialmente como padrão, né, de bibliotecas. Então, como ela é construída nesse padrão, ela se integra no outro produto que também está
baseado nos padrões abertos de mercado. Então, não sei se ficou claro. Eu posso construir objetos, eu posso construir filmes, eu posso construir estruturas de som, né? Ou seja, eu pego uma música que não está disponível lá, eu faço um rearranjo nessa música e levo para o meu metaverso dentro do Unreal ou dentro do Unity ou onde eu estiver construindo, desde que os padrões de código sejam compatíveis. Mas eu posso ter construído numa outra ferramenta. E, normalmente, quem constrói essas ferramentas suplementares, eles têm características, o cara se especializa em alguma coisa. No caso do Blend, por exemplo, imagens de autorrealismo. Então, eu vou utilizar autorrealismo em aplicações que exigem autorrealismo. Construo o módulo lá e levo para outra ferramenta. Perfeito? Perfeito, mas nesse sentido, eu construo e levo, mas toda a manutenção eu tenho que fazer em cada ferramenta à parte. Ainda não é uma interoperabilidade que eu domino o programe, o que eu construí para trabalhar simultaneamente em mais de um metaverso. Não, mais de um metaverso é diferente. Na verdade, você nunca constrói mais de um metaverso, você constrói um metaverso, ou um mundo dentro de um metaverso. Na verdade, metaverso é uma composição, é uma característica de construção de mundos virtuais. Então, eu construo um mundo, posso dar o nome dele, é o metaverso A, mas ele só vai se tornar metaverso depois que eu construir o segundo, o terceiro, o quarto mundo, e aí sim eu crio navegabilidade entre eles, desde que eu siga um padrão. Então, por exemplo, quando eu olho a plataforma da Meta, do Facebook, ele já tem hoje 4, 5 mundos virtuais e alguns mundos especializados lá. Eu sou usuário dele, eu estou no mundo 1, posso ir para o mundo 2 com o mesmo login. O que está se buscando fazer, veja, isso, a questão é diferente da construção. A construção eu construo para hospedar numa plataforma, seja lá da Meta, seja lá da AWS. Então, quando eu penso numa nuvem, então a AWS está oferecendo serviços de nuvens que hospedam mundos virtuais no padrão metaversal, ou seja, 3D, de alto realismo, com grande interatividade, com integração com todas as mecânicas de XR, ou seja, olhando na questão dos óculos, da integração de trajes, integração de luvas, exige interatividade disso. A plataforma de hospedagem precisa estar preparada para receber esses dados. A minha construção de mundo numa dessas ferramentas precisa pensar que o mundo vai rodar isso, então eu tenho que ter módulos. Essas ferramentas, normalmente, elas são configuráveis para que eu possa utilizar a luva, para que eu possa utilizar um traje, um vestimento, né, IoT, que leva interação corporal, utilizar óculos que tem rastreamento visual, e tudo isso já está integrado, por exemplo, no Unreal, né? Como pode estar integrado em outras ferramentas que permitem que eu também tenha interatividade entre objetos que eu estou criando. Né? Então, se eu crio um avatar numa outra plataforma, ela tem que ser compatível para o mundo que eu vou levar, com a interface de operação do mundo que eu vou levar. É um pouco, pode parecer complexo, mas não é. É uma questão muito lógica, de padrões. Sim, acredito que a gente, fazendo as primeiras experiências práticas, vai ficar mais fácil de entender e até dessas denominações, né? Mesmo quando a gente faz perguntas para tirar essas dúvidas. Talvez eu tenha feito a pergunta errada, mas você esclareceu a metodologia para a gente operar nesse formato quando a gente faz a nossa construção. Muito obrigada, professor. Ok. Bom, Thelma, eu encerro aqui e convido, né, os alunos para a próxima aula, que agora a gente tem que marcar, e ver, nós temos uma chance, né, estamos estudando aí, levar uma parte desta próxima aula, né, ela ser feita presencial no metaverso. Então, vamos buscar alcançar esse objetivo. Vamos ver se a nossa turma, os nossos alunos topam assistir uma parte desta aula imergindo, né, entrando em um ambiente de metaverso. Combinado, Thelma? Combinado, tá ansiosa. E você que terminou a aula 2 do módulo 9,
em continuidade desse tema das ferramentas de construção de mundos digitais e metaversos, não esquece de fazer o seu resuminho aqui embaixo, uma frase que reforce o que você aprendeu, o que marcou nesse módulo para você. Aguardo seu comentário e até a próxima aula. Até lá.